Dossiê: o catálogo de desculpas e o elefante na sala. Uma análise da sala do LED. Em 27 anos de tripé macroeconômico, o Brasil teve 5 presidentes da República e 8 gestores principais no comando da economia. Governos de esquerda, de direita e de centro passaram pelo poder. No entanto, a taxa de juros reais, isto é, a Selic nominal descontada à inflação, raramente ficou abaixo de 4% por um período sustentado. Em vários momentos, os juros reais brasileiros superaram 10% ao ano, os maiores ou entre os maiores do planeta. É preciso entender essa distinção desde o início. A Selic é a taxa nominal, o número que o Banco Central anuncia. O juro real é o que sobra depois de descontar a inflação. É o juro real que remunera o capital financeiro, que atrai o carry trade, que corrói o orçamento público e que determina o custo efetivo do dinheiro na economia. E é sobre os juros reais que toda a retórica do Banco Central é construída. O padrão retórico para justificar esses juros reais estratosféricos é invariável. As palavras mudam ligeiramente, mas a música é sempre a mesma. Veja o catálogo completo. Francisco Lopes, em janeiro de 1999, durou apenas 5 dias. Sua desculpa para manter os juros nominais nas alturas. A intervenção era para evitar o risco sistêmico. Saiu pelo escândalo do Banco Marca. Armínio Fraga, de 1999 a 2003. Com a Selic nominal chegando a 45% ao ano e os juros reais acima de 10%, sua justificativa era: precisamos construir a credibilidade da nova âncora nominal. Henrique Meirelles, de 2003 a 2011, 8 anos de juros reais entre 8% e 12% ao ano. O Banco Central é preventivo e não reativo. Alexandre Tombini, de 2011 a 2016. A política monetária foi, está e continuará em vigilância permanente. Os juros reais permaneceram entre 4% e 7%. Joaquim Levy, ministro da Fazenda em 2015 e 2016, arquiteto do ajuste que gerou a maior recessão da história brasileira. O ajuste amargo é para o país voltar a crescer. Os juros reais chegaram a 8% nesse período. Ilan Goldfein, de 2016 a 2019, proclamando vitória sobre os escombros de 12 milhões de desempregados. Quebramos a espinha dorsal da inflação. Os juros reais caíram para 4%, mas às custas de uma recessão histórica. Roberto Campos Neto, de 2019 a 2024, transferindo toda a culpa para o fiscal. O problema não é o juro nominal, é o risco fiscal. Os juros reais voltaram a superar 7% ao ano. E Gabriel Galípolo, a partir de 2025, com o desemprego em mínima histórica e os juros reais acima de 8%, o Banco Central precisa ser o chato da festa. Mas há uma palavra que nunca aparece como a raiz do problema: o câmbio. E é aqui que entra o elefante na sala. O Brasil acumula hoje cerca de 370 bilhões de dólares em reservas internacionais, a 8ª maior posição do planeta. Na teoria econômica clássica, reservas robustas servem para intervir no câmbio, suavizar volatilidades, defender a moeda soberana em momentos de ataque especulativo e garantir que o país não importe inflação desnecessariamente. Na prática do Banco Central do Brasil, a gestão é radicalmente diferente. O Banco Central faz vista grossa para o câmbio, deixa o real flutuar e se depreciar livremente. Como a economia brasileira é dependente de insumos, energia e alimentos cotados em dólar, a desvalorização do real bate imediatamente nos preços internos. Gera-se uma inflação de custos, não de demanda. E aqui está o ponto central que o debate econômico brasileiro sistematicamente ignora: juros nominais altos que geram juros reais estratosféricos não combatem inflação de custos. Eles combatem inflação de demanda, quando há excesso de consumo na economia. Quando a inflação vem do câmbio, do custo dos insumos importados, elevar os juros reais não resolve o problema. Apenas transfere renda do setor produtivo para o setor financeiro. É neste momento que a armadilha se fecha. O Banco Central olha para a inflação importada pelo câmbio e diz: a inflação está subindo. Precisamos elevar a Selic. E os juros reais sobem mais uma vez. O ciclo perverso se repete há 27 anos com precisão cirúrgica. Passo 1. O Banco Central deixa o real se depreciar livremente. Toda a população paga a conta via inflação importada, uma inflação de custos, não de demanda. Passo 2. Insumos, energia e alimentos sobem em reais. A indústria, o comércio e o consumidor final absorvem o choque. Passo 3. O Banco Central eleva a Selic nominal para, entre aspas, combater a inflação.
Como a inflação não cai, porque é de custos, não de demanda, os juros reais sobem ainda mais. As empresas pagam mais caro pelo crédito. O governo paga mais pela dívida. Passo 4. Os juros reais altos atraem capital especulativo via carry trade. Investidores internacionais tomam dinheiro barato no exterior e aplicam em títulos brasileiros que rendem 8%, 10%, 12% ao ano em termos reais. O trabalhador brasileiro financia esse capital por meio da dívida pública crescente. Passo 5. O capital offshore lucra com juros reais que não existem em nenhum outro país desenvolvido do planeta. O Brasil real sangra para que o Brasil offshore prospere. Passo 6. O ciclo recomeça na próxima desvalorização cambial. 27 anos de repetição sem interrupção. E a Selic nominal, o número que aparece no jornal, é apenas a ponta visível do iceberg. O que importa, o que remunera o capital e corrói o orçamento, são os juros reais. Nenhum dos gestores acima jamais propôs a solução lógica para uma inflação de custos gerada pelo câmbio. Nenhum disse, vamos usar as reservas para segurar o câmbio. Nenhum propôs uma banda cambial gerida ativamente. Nenhum admitiu que juros reais altos não resolvem choque de oferta, apenas destroem demanda, encarecem o crédito e transferem renda para o setor financeiro. Por quê? Porque se o Banco Central gerencia o câmbio e impede a desvalorização do real, a inflação de custos cai. Se a inflação cai, a desculpa histórica para manter a Selic nominal nas alturas e garantir juros reais estratosféricos desaparece. Sem juros reais de 2 dígitos, o carry trade perde sua atratividade. O capital offshore deixa de ser regiamente remunerado pelo Tesouro Nacional. O mecanismo de transferência de riqueza é interrompido. O câmbio neutro é o fiel da balança. É a política que permitiria ao Brasil operar com juros reais civilizados, no máximo 2% ao ano, como praticado pelas economias mais desenvolvidas do mundo, protegendo o poder de compra do trabalhador e o custo de capital de quem produz, trabalha e paga impostos. A recusa sistemática em gerir o câmbio não é uma falha técnica. É uma escolha que sustenta o catálogo de desculpas há mais de um quarto de século, e que confunde deliberadamente juros nominais com juros reais para que o debate nunca chegue ao ponto central. Sala do LED. Análise crítica da política monetária brasileira.